Na segunda parte da aula pública sobre como as cidades podem ser mais democráticas, Fernando Haddad responde às perguntas do público da PUC de São Paulo. Você disse sobre a questão de a prefeitura usar muitos recursos para sustentar a estrutura atual, que está sob o controle da prefeitura, como o mercado municipal, o Pacaembu, por exemplo. E você acha correto, então, que um dos projetos que o Dória está fazendo, né, terceirizar esses aparelhos públicos? Essa é uma forma de se livrar, de certa forma, né, de destinar mais recursos ao que é necessário? A primeira providência é você rever contratos. Né? Tem muita gordura nos contratos. No meu primeiro ano de governo, teve a crise da tarifa, a crise do IPTU, nós ficamos a zero no caixa. Nós economizamos 800 milhões por ano apertando contratos. Se não fosse isso, a gente não conseguiria chegar no final do mandato. Então, tem como gerir a máquina pública de um jeito que permita você enxugar os custos e promover o investimento. Eu sou contra vender terra. Nada contra fazer uma parceria, de repente o cara traz investimento para cá, melhora o equipamento, te desonera de alguns custos. Ótimo. Ela é vital para uma cidade. Interlagos, nós estamos falando de 1 milhão de metros quadrados numa área de mananciais. Fica entre as duas represas. Uma área extremamente importante do ponto de vista estratégico ambiental para a cidade. Eu não colocaria isso na mão da especulação imobiliária jamais. Eu acho que seria difícil um prefeito de uma metrópole convencer os seus concidadãos a vender uma coisa daquela importância. Se isso acontecesse em Paris, Londres, Nova York, Berlim, isso me chocaria. Buenos Aires, me chocaria. Acho que ninguém conseguiria fazer isso. Então, é disso que eu estou falando. Quando eu falo sou contra, é contra a venda de patrimônio público para a especulação imobiliária. Ao invés de fazer obras enormes, você resolve grandes problemas com administração boa. Então, não sei, ao invés de construir uma escola gigante, você pega um terreno que já estava com uma estrutura e faz daquilo uma escola boa já. Você gasta menos dinheiro e tem maiores possibilidades. Principalmente São Paulo, que é uma cidade que já tem muita coisa construída e tudo mais. Isso seria uma possibilidade para Estado e federal também? Num país tão carente de investimento, não dá para fazer essa dicotomia entre manter, racionalizar ou investir. Você tem que abrir espaço de investimento na cidade. Tem que abrir. Sobretudo porque as periferias não têm a infraestrutura necessária para conformar uma vida plena, assim, do ponto de vista social. Então, nós temos que abrir espaço no orçamento para investimento. Eu adotei algumas prioridades, por exemplo. Né? Como a gente estava com foco em mobilidade, não adiantava fazer tomar certas medidas na Zona Sul, por exemplo, porque você não tinha nem onde botar a faixa de ônibus. Então, nós fizemos a obra viária e depois nós democratizamos o espaço, por assim dizer. CEL é uma obra grande, né? Mas eu ajudei a conceber na gestão da Marta, que teve a autoridade para mandar fazer. Né? Eu estava na equipe de concepção dos CELs. E por que eu defendia? Porque mudou a cara da periferia. E são obras grandes. Um CEL estima-se hoje entre 40 e 50 milhões de reais. Um CEL. Né? São Paulo vai ter 60. Então, nós estamos falando de muito recurso. Mas tem que fazer. Não basta manter o que tem. Você tem que abrir espaço no orçamento para investimento. A cidade de São Paulo é uma cidade, por natureza, transitória, por ser uma cidade. E tem uma classe trabalhadora muito forte que utiliza transporte público noturno. E eu percebo que essa articulação do governo estadual com o município ocorre de forma muito paulatina, onde o transporte público, que deveria ser priorizado, porque a gente tem essa classe trabalhadora forte na cidade, atuante, não é priorizado. E eu queria saber se já existe alguma articulação para que esse transporte público noturno, que essa população necessita, melhore ou exista. Porque, por exemplo, o metrô, muitas pessoas precisariam utilizar no período noturno, seria essencial e não existe, parece que nada é comentado a respeito.
É ilusório imaginar que um prefeito em 4 anos vai conseguir resolver os problemas da cidade. O que você tem que julgar é se ele endereçou o problema. Ele enfrentou o problema, quer dizer, ele reconheceu que o problema existe e tomou alguma providência que, comparativamente aos seus antecessores, representa um avanço significativo. Acho que no que diz respeito ao transporte noturno, nós fizemos a diferença. A gente introduziu o conceito de que a cada 15 minutos tem que passar um ônibus que faça com que as pessoas possam se deslocar de terminal para terminal. E isso é um avanço em relação ao que existia antes. Eu gosto muito de jantar fora e sempre pergunto para os garçons que eram os mais prejudicados, né? E eles reconhecem que houve uma evolução muito significativa. É óbvio que toda vez que você sobe o sarrafo um pouquinho, o benefício é incorporado e 2 anos depois, todo mundo esqueceu que melhorou e está pedindo mais, o que é ótimo. Não tem nada a opor, que é assim que a gente vai evoluindo mesmo. Agora, o metrô e a CPTM, que é uma atribuição do governo do Estado, eu acho que eles têm pouca perspectiva de ampliar o horário de atendimento. Eles têm problemas técnicos mais graves, de manutenção. Eu não sou especialista a ponto de poder te responder, mas eu sei que eles têm dificuldades técnicas para operacionalizar trem e metrô no período da madrugada, vamos dizer assim, né? Eu acho que o que aconteceu foi uma coisa interessante num primeiro momento. Agora, você pode diminuir o espaçamento entre... você pode fazer muita coisa, né? Nas franjas da cidade, nas periferias, você pode melhorar a frequência? Pode também. Mas eu considero que o passo que foi dado foi um passo importante e reconhecido pela população.